Bom dia a todos, quero agradecer a presença de todos. Vamos dar início então à audiência pública, do Poder Executivo. Logo mais o Léo vai fazer a audiência da Câmara. Então essa audiência de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2025. Bom, os fundamentos legais é a Lei de Responsabilidade Fiscal, o artigo 9º diz que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro do ano seguinte, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública, e também nós temos a previsão na agenda de obrigações do Tribunal de Contas, a instrução normativa número 192. Bom, como nós tivemos a troca de mandato, esse ano nós já tivemos uma audiência pública que era o último quadrimestre do exercício anterior, sob a gestão da Helena Bertocco. Agora esse já é o primeiro quadrimestre de 2025, sob a gestão do prefeito Armando Cerce. Bom, receita e despesa da prefeitura, o Poder Executivo, exceto o Fundo de Previdência, que tem um orçamento próprio. Então, a receita prevista era de 142.830.000, ela foi atualizada, mediante créditos adicionais, a 145.820.000 reais. A arrecadada no primeiro quadrimestre é de 42.298.000. Então, se nós pegarmos ali proporcionalmente aos quadrimestres, tem uma queda de receita de 12,98% em relação à receita atualizada. A despesa prevista, 137 milhões, ela é um pouco abaixo do previsto da receita, porque nós temos que fazer o repasse para a Câmara. Então, 137.680.000 previsto, foi atualizada a 143.045.000. Sobre a execução empenhada, 35.356.000, liquidada 31.248.000 e paga 30.222.000. Então, ali, se nós pegarmos a despesa empenhada proporcional, nós teríamos basicamente 47 milhões a empenhar. Porém, nós empenhamos 35. Então, o empenho está 25% menor do que a disponibilidade, digamos assim, trimestralmente. É importante a gente deixar um pouco abaixo, porque nós estamos com uma queda de receita e também, a partir de agora, nós vamos começar o período de vaca magra na prefeitura, digamos assim, porque começa a IPTU cair, o pessoal já pagou IPVA, então agora a tendência é ter uma baixa de receita. Então é importante a gente ir controlando certinho para não prejudicar as finanças do município. Então, balanço orçamentário, nós temos 42.298.000 de receitas arrecadadas, empenhado 35.356.000. Até agora, um superávit orçamentário no exercício de 6.941.000. Superávit que veio de exercícios anteriores para abertura de crédito adicional são 12.619.257,76 reais. A receita corrente líquida do município é um exercício móvel, Então, até abril, a gente pega em relação 12 meses para trás. Então, é de maio de 2024 a abril de 2025. Deu R$ 120.686.948,42. Bom, a despesa com pessoal também é calculada sobre o exercício móvel, porque ela pega em relação à receita corrente líquida com alguns ajustes. Então, a receita ajustada para cálculo dos limites de despesa com pessoal é de R$ 112.779.612,42. A despesa de pessoal nesse período foi de R$ 52.323.125,27. Então, o índice de gasto com o pessoal do município nesse primeiro quadrimestre é considerado 46,39%. Então, nós estamos dentro dos limites, 48,60%, que seria o limite de alerta, e o máximo, aí é 54% no Poder Executivo. A dívida consolidada líquida do município também é calculada em relação à RCL, com alguns ajustes. Então, a receita corrente líquida ajustada para o cálculo de limite de endividamento é de R$ 114.286.948,42. A dívida consolidada líquida da Prefeitura está em R$ 1.137.820,41.
com 57 centavos. Então, ela representa 1% da RCL. O limite definido por resolução do Senado é de até 120% da RCL. Bom, operações de crédito, né, ali o limite de endividamento, como eu disse anteriormente, é de 114 milhões. Esse ano, a única operação de crédito que a gente teve foi a tomada, né, do financiamento para asfalto. Né, tem aquela autorização já da Câmara de 5 milhões, então entrou 1 milhão e 30 mil. Então, essa foi a única operação de crédito realizada até o momento. E isso representa 0,90%, né, do limite de endividamento. Despesas de capital. Então, investimentos na prefeitura até agora, R$ 1.663.421,03. Amortizações, que é pagamento de dívidas, R$ 870.140,07. O total de despesas de capital foi de R$ 2.533.561,10. Bom, despesas judiciais, nós temos aqui requisições de pequeno valor, R$ 461.519,23 foram pagos nesse primeiro quadrimestre, e o pagamento de precatórios somou R$ 418.958,09. Então, o pagamento de precatórios, por mais que lá no Tribunal de Justiça do Paraná, né, tem um montante de aproximadamente uns 3 milhões e pouco, o município ele é aderente ao regime especial de pagamento, então a gente deposita em conta do Tribunal de Justiça aproximadamente 1% da RCL de mês anterior, a gente deposita aí por volta de 100 mil, 105 mil cada mês. Bom, restos a pagar do Poder Executivo. Restos a pagar processados, nós temos inscritos de exercícios anteriores 1.574.000, foram pagos nesse exercício R$ 1.152.304,35 e o total de restos a pagar, o saldo, ficou em R$ 422.187,21. Restos a pagar não processados, né, não liquidados. Inscritos de exercícios anteriores, R$ 14.412.025,79, pagos no exercício R$ 4.139.000, cancelados R$ 1.312.000 e o total de restos a pagar não processados ficou em R$ 8.959.520,94. O total de restos a pagar hoje é de R$ 9.381.708,15. Então, nós vimos lá aquele superávit, né, de 6 milhões que nós estamos tendo no exercício, mas uma parte significativa ela é utilizada para pagar o que veio de restos a pagar. Né? Nós vemos aí 4 milhões de não processados, o que entrou no exercício não é não processado, e o que já veio processado para o exercício, nós pagamos 1.152.000. Bom, despesas com educação. Bom, despesas com educação. Apuração do limite mínimo constitucional, que é o de 25%. Então, o valor aplicado foi de R$ 6.588.938,95 e o exigido seria de R$ 7.556.000. Então, nós atingimos até agora 21,8%. Né, até o fim do ano, a gente, né, tem que fechar o ano com 25% da receita. Né, evidentemente, ela vai aumentar, então aquele valor exigido também vai aumentar. Nós temos até o fim do ano para fechar com 25%. Hoje, nós, considerando só o quadrimestre, aplicamos 21,80%. Em relação ao Fundeb, a exigência maior seria uns 70%, né, que você tem que gastar com a remuneração do magistério público. Então, o valor aplicado foi de R$ 5.856.068,51 e o valor exigido era de R$ 4.969.000. Então, nós estamos aplicando do que vem do Fundeb 82,49% em remuneração do magistério público. O exigido, né, é 70%. Bom, demonstrativo do Fundeb. O que veio de recurso do exercício no Fundeb? R$ 7.098.979,87. De superávit, nós já tivemos, né, problemas anteriores em relação a muita sobra de recursos. Então, no ano passado, né, nós decidimos zerar os superávites, né, acabar com as discussões que haviam, né, sobre sobra de recursos. E aí, esse ano, só veio 68.265, um valor, né,
baixo. Então, o que tinha de superávit no município, nós, né, já gastamos. E a maioria desse valor gasto foi aplicado em folha. Então, recursos totais disponíveis, 7.167.000. As despesas do Fundeb, a remuneração do magistério foi de 5.856.000, outras despesas, 1.680.000. Total de despesas do Fundeb foi de 7.536.000. Isso considerando o empenhado. Despesas totais da educação. O orçamento total da educação era de 42.538.000. Essa despesa foi atualizada a 43.090.000. E na execução nós temos a despesa empenhada 11.394.608,36. Disso foi liquidado 10.217.000 e pago 10.002.000. Bom, agora tratar um pouco do Fundo de Previdência Municipal. Bom, o Fundo de Previdência ele tem um orçamento próprio, né, separado do município. Então, o orçado para o Fundo de Previdência no exercício 2025 é de 16.246.000. Até agora, as receitas arrecadadas no primeiro quadrimestre foram de 5.610.192,11. As despesas empenhadas somam 4.126.444,13. Então, há um superávit orçamentário no primeiro quadrimestre de 1.483.000. Aqui nós consideramos todas as receitas do Fundo de Previdência, né? Então aqui estão inclusas as contribuições dos servidores, as contribuições patronais, taxa administrativa, remunerações dos investimentos, compensação previdenciária junto ao INSS e os aportes da Prefeitura. Então, considerando todas as receitas e as despesas, que basicamente são só, né, o pagamento de aposentadorias e pensões, temos um superávit orçamentário de 1.483.000. Quando nós vamos para o regime previdenciário, em que nós devemos considerar apenas as contribuições e a folha de pagamento, nós temos um déficit no Fundo de Previdência. É aqui que surge o grande dilema, né, o grande problema da Prefeitura. Receitas de contribuições dos servidores, 1.177.549,30. O patronal, 2.077.479,63. Então, o total de contribuições foi de 3.255.028,93 centavos. Isso para suprir uma folha de pagamento de aposentadorias de 3.499.595,81 centavos e os pensionistas somaram 571.392,30. Então, as despesas com folha são R$ 4.070.988,11 centavos. Então, no regime previdenciário, o primeiro quadrimestre dá um déficit no Fundo de Previdência de R$ 815.959,18. Então, nós vemos ali que o ideal para um Fundo de Previdência, evidentemente, é que os ativos, né, os servidores ativos gerem, né, caixa suficiente para que você possa cobrir pelo menos a folha de pagamento do fundo. Então, né, nós temos aí um déficit de 815 mil. Basicamente, o município teria que aumentar cerca de 620 mil reais na folha de pagamento dele para zerar esse déficit, que aí os servidores ativos, né, seriam suficientes para pagar a folha de pagamento. Como não é suficiente, aí, né, surgem os aportes necessários pelo Poder Executivo. Fundo de Previdência. Aqui nós estamos falando efetivamente das finanças, né? O que o Fundo de Previdência tem de recursos disponíveis. Então, em 30/4, né, quando fechou o primeiro quadrimestre, o saldo de conta corrente, que é bem baixo, né, o fundo deixa tudo investido, mais os investimentos somam R$ 18.723.472,65. E esses investimentos são distribuídos no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no Sicredi e no Sicob. Bom, agora tratar um pouco da saúde. Aplicação do mínimo constitucional, que é os 15%. Então, a receita de impostos e transferências constitucionais do município somam R$ 30.227.987,08.
15% disso, que é o mínimo constitucional exigido, são 4.534.198,06. O município aplicou R$ 5.893.006,93. Então, o cumprimento do índice de 15%, na verdade, nós estamos com 19,5%. Para além daquelas receitas, que basicamente é aquilo que o município precisa investir dele, nós temos também as transferências para a saúde pública, mas que não são computadas no mínimo constitucional. De repasse federal, nós temos R$ 3.876.700,01, repasse estadual R$ 589.176,99 e R$ 104.000 de outras receitas. O total de receitas adicionais, R$ 4.570.000. Aplicação dessas despesas não consideradas, dessas receitas não consideradas no mínimo foram: atenção básica, R$ 2.561.000, assistência hospitalar e ambulatorial, R$ 1.420.000, suporte profilático e terapêutico, R$ 1.056.000, vigilância sanitária, R$ 1.020. Não quer dizer que o município só gasta isso com vigilância. Gasto isso em relação àquelas receitas não computadas. A vigilância é mantida com os recursos, né, próprios do município. Então, R$ 5.039.642 foi o que foi empenhado em relação àquelas receitas não computadas no mínimo. Então, se nós considerarmos a receita recebida, R$ 4.570.740,29, as despesas empenhadas, R$ 5.039.000, ele dá um déficit orçamentário em relação às receitas não computadas no mínimo de R$ 468.901,71. Despesas totais da saúde. O orçamento total da saúde para o exercício de 2025 foi de R$ 40.857.152,26, atualizado a R$ 44.994.978,18. Uma boa parte aqui foram os R$ 2.800.000 que os vereadores, aprovaram para a construção do PAN. Então, por isso, dá essa diferença significativa em relação ao que foi atualizado. A despesa empenhada, R$ 11.588.294,34. Disso, liquidado, R$ 10.808.687,38. Pago, R$ 10.594.558,45. Por elemento, então, aqueles 11.588.000 empenhados na saúde foram 5.023.000 em folha de pagamento, as contribuições e obrigações patronais somam 986.000, indenizações e restituições 2.461, consórcios públicos, aqui nós temos o CISA, temos o SAMU, temos um consórcio de medicamentos, então somam 1.777.000. Diárias foram gastos 20.000 no primeiro quadrimestre, material de consumo 955.000, material de distribuição gratuita 5.129, serviços de pessoa física 149.000, serviços de pessoa jurídica 1.994.000, serviços de TI e comunicação 18.000, equipamentos e material permanente 4.109 e obras e instalações 652.000, somando o total da despesa da saúde em 11.588.000 no primeiro quadrimestre. Bom, assistência social. A despesa orçada para a Secretaria de Assistência Social foi de R$ 3.216.584,32. A despesa atualizada, R$ 3.469.000. Disso, empenhado, R$ 986.000, liquidado, R$ 873.000 e pago R$ 843.000 no primeiro quadrimestre. Orçamento da criança e adolescente, que também está na assistência social. Se nós pegarmos só esse orçamento, nós temos 439.915 orçado, não sofreu nenhuma alteração até o momento. A despesa empenhada, 145.219, liquidado 135.679 e pago 133.591,63.
Bom, esses foram os dados do primeiro quadrimestre do Poder Executivo. Se alguém tiver alguma colocação, alguma dúvida. Bom, então, muito obrigado. Agora o Léo vai dar continuidade.